Foi você que me pediu para falar sobre a Cinderela? Não, não foi? Então foi você. Bom, eu falo para todos vocês, então. Antes dos irmãos Grimm e da Disney lançarem suas próprias versões da Cinderela, pouco mais de 10 narrativas foram contadas ao longo da história da humanidade. Sabia disso? Então, e isso em locais diferentes do mundo. A mais antiga é de origem europeia e foi registrada pelo historiador e geógrafo grego Estrabão. Que nome bonito, não? Em algum momento entre o século I a.C. e o início do primeiro século depois de Cristo, ou seja, mais de 2000 anos atrás. Não é necessariamente um conto de terror, não, mas contém os elementos mais importantes da história da Cinderela. Que tal começarmos por aqui? Olha só, é dito que uma cortesã grega da colônia de Náucratis, no Egito, teve suas sandálias roubadas por uma águia enquanto tomava banho. O pássaro levou o calçado até Mênfis e o jogou no colo do rei aleatoriamente. Bom, surpreso e curioso pelo formato das sandálias e toda aquela coincidência, o rei ordenou que uma busca fosse feita em todas as regiões do seu reino para encontrar a mulher dona das sandálias. Uma vez que a cortesã foi encontrada em Náucratis, ela foi levada até o rei e se tornou sua esposa. Bom, como diz o escritor romano Eliano em seu trabalho Varia História, o conto foi amplamente difundido de maneira oral e se tornou bastante popular na antiguidade. Desde então, a história foi recontada por franceses, chineses, povos do Oriente Médio, no Vietnã, Camboja e por aí vai. Bom, ela até passou pelas mãos de Jean-Baptiste Basile e Charles Perrault, dois autores que também deram suas visões para a história da Bela Adormecida. Inclusive, foi Perrault quem acrescentou alguns dos elementos clássicos. Você deve se lembrar deles: a fada madrinha, a abóbora e os sapatinhos de cristal. Só que o conto só foi merecer de vez o título de macabro quando surgiu a versão dos irmãos Jacó e Will Grimm, no século XIX. Essa sim, tem sangue e morte, e não se parece com um conto de fadas propriamente dito. A história começa em uma aldeia bem perturbada por uma praga terrível, o suficiente para causar a morte de muitas pessoas, inclusive a esposa de um rico cavalheiro. Antes de falecer, a mulher diz à sua única filha que Deus a protegeria caso continuasse sendo gentil e boa. Mesmo depois da morte, essas palavras ficaram ecoando na mente da menina nos anos seguintes. E você sabe o nome dela? Em alemão, Aschenputtel. Já em português, Cinderela. Bom, ao menos esse foi o apelido que a garota recebeu tempos depois, quando foi praticamente banida para a cozinha da casa por suas, digamos, meia-irmãs. Acontece que o pai da Cinderela se casou com outra mulher um ano depois. E essa mesma mulher tinha 2 filhas mais velhas. Por mais que fossem bonitas, os seus corações eram perversos. O suficiente para que as 2 roubassem roupas e joias de Cinderela e a obrigassem a usar trapos. Do amanhecer até o anoitecer, a pobre menina era forçada a todo tipo de trabalho duro em casa
Ela tinha tudo para se tornar a vilã da história, claro. Afinal, uma certa pessoa já disse que só é preciso um dia ruim para reduzir a mais sã das pessoas a um lunático. Só que Cinderela se manteve forte e continuou boa, o suficiente para o destino recompensá-la no futuro. Para você ter uma ideia, a menina até visitava o túmulo da mãe com certa regularidade para chorar por sua situação e pedir a Deus que tudo melhorasse. Foi então que certo dia seu pai foi até uma feira e disse que levaria presente para as filhas, enquanto a enteada mais velha disse que queria lindos vestidos. A mais nova, então, pediu pérolas, diamantes. Já Cinderela, a própria filha do homem, disse que não queria nada demais, apenas um galho de árvore que ele encontrasse pelo caminho já estava bom. Mas um galho de árvore, Bira? Isso mesmo. A jovem o plantou ao lado do túmulo da mãe e o regou com as próprias lágrimas, até que ele se tornasse uma pequena, porém bonita árvore. Cinderela se ajoelhava embaixo dela para orar durante 3 vezes ao dia. E um pássaro branco sempre chegava durante esses momentos. Em algumas ocasiões, a ave até conseguia levar para a garota algumas coisas que ela desejava, como se entendesse o que estava acontecendo. Foi então que o rei convidou todas as donzelas do reino para uma festa de 3 dias em seu palácio, com o objetivo de ajudar o príncipe a escolher uma noiva. Cinderela gostaria muito de ir, já que suas meias irmãs tinham se programado para comparecer. Só que sua madrasta disse que ela não poderia, pois não tinha roupas adequadas. Depois de tanto insistir, a madrasta disse que só permitiria que Cinderela comparecesse se a jovem conseguisse limpar algumas lentilhas do chão em apenas 2 horas. A nossa Cinderela conseguiu em menos tempo. Só que a madrasta sempre jogava lentilhas no chão quando ela estava prestes a terminar. Magoada com a situação, Cinderela vai chorar no cemitério e é surpreendida com um vestido feito com prata e ouro, além de sapatos de seda, todos levados pelo pássaro branco. A garota era a menina mais bela da festa, tanto é que o príncipe ficou ao seu lado o tempo todo, impedindo que qualquer outro homem a chamasse para dançar. Quando o dia vira noite, Cinderela diz que precisa ir embora e é acompanhada pelo príncipe até a sua casa. Mas, para evitar que a sua família descobrisse o que havia feito, ela se esconde em um pombal e depois devolve as roupas ao pássaro no cemitério. Como seu pai a encontrou dormindo em casa, ele não suspeitou de nada. Uma situação parecida acontece no segundo dia da festa. Cinderela dança com o príncipe o dia todo. É acompanhada até em casa e foge, sendo encontrada pelo pai na cozinha. Já no 3º dia, a moça vai para a festa com outras roupas elegantes e sapatinhos de ouro, diferentemente dos sapatinhos de cristal que se tornaram clássicos. Só que, dessa vez, o príncipe estava determinado a não perdê-la de vista. Ele mandou que jogassem piche em parte da estrada. E assim que Cinderela tentou fugir, um dos seus sapatinhos ficou preso. É nesse momento
que o príncipe proclama que vai se casar com a moça em que o sapatinho servir. E é aí que o caldo engrossa. A madrasta aconselha a filha mais velha a cortar alguns dedos dos pés para que o calçado servisse e ela se tornasse a noiva. A justificativa era que a filha não precisaria mais andar a pé quando fosse rainha. Então os dedos não fariam falta. Depois de executar essa ação absurda, a garota é escolhida pelo príncipe como sua noiva. Mas eles não contavam que 2 pássaros mágicos desceriam e apareceriam do céu, dizendo que havia sangue nos pés da moça. O príncipe percebe a traição e decide voltar para experimentar o sapato na outra irmã. Dessa vez, a madrasta aconselhou que a filha cortasse o calcanhar para que o sapato servisse. Cortar o próprio calcanhar. Mas as pombas ainda estavam no caminho e mostraram a verdade ao príncipe. Ao retornar para casa, o pai de Cinderela diz que havia mais uma moça na residência, suja e maltrapilha. E nem diz que estava falando da própria filha. O príncipe não se importa e pede para vê-la de qualquer jeito. E, bom, o rapaz não só a reconheceu, como lembrou que havia dançado durante 3 dias. E você sabe o final disso. O sapato serviu perfeitamente. Madrasta e filhas até tentaram matar a menina naquele momento. Mas o príncipe as impediu e levou sua futura noiva para o castelo. Veja, esse poderia ser um momento de felizes para sempre, não é? Mas os irmãos Grimm adicionaram mais algumas coisas em 1819. Ao invés de matar as meias irmãs como vingança, Cinderela chama 2 pássaros para acertar os olhos das jovens quando as 2 aparecem para se aproveitar de sua nova condição. Em um primeiro momento, elas apenas se machucam. Só que nossa protagonista convoca os pássaros outra vez. E depois do casamento, as moças ficam cegas. Para piorar, elas acabam na rua, vivendo o restante de suas vidas mendigando comida. O fato é que os irmãos Grimm até foram gentis com a madrasta, não é? Mas eu não posso dizer o mesmo da versão de Giambattista Basile. Em seu conto, Cinderela recebe ajuda da governanta da casa. E quando a madrasta vai até um baú para pegar roupas, nossa protagonista esmaga a cabeça da mulher com a tampa do baú. Infelizmente, meu tempo é curto. E eu não posso contar todas as histórias. Mas quem sabe, eu não volto para uma parte 2 com outras versões. O que você acha? Você decide.